Afinal, como a gente pode melhorar a Fórmula 1, como ter corridas mais empolgantes? Esse é o primeiro assunto do vídeo de hoje, porque o Jeremy Clarkson, famosíssimo, deu uma ideia que ninguém havia pensado antes, e claro que ele dá essa ideia quase que numa ironia, né? Que é o seguinte: é só colocar a corrida em pistas que a Fórmula 1 consiga ultrapassar. Basicamente isso. Após o Grande Prêmio do Japão, em que houve uma série de críticas ao Grande Prêmio porque você não teve nada acontecendo, não houve uma perseguição efetiva de, meu Deus, isso pode ter uma ultrapassagem e tal, não aconteceu isso, não teve aquela tensão da perseguição, e você não teve ultrapassagens por si só, um Grande Prêmio realmente muito abaixo do esperado, tem aí a questão do pneu, etc. Então esse debate reacendeu, o que é sempre normal na Fórmula 1, né? Sempre tem esse debate de como melhorar o esporte. E aí a ideia que eu vou pegar aqui puxando do Jeremy Clarkson são alguns detalhes que nós já conversamos aqui algumas vezes e que considero importantes para essa Fórmula 1, ainda mais que os carros são caminhões e sim, são difíceis de ultrapassar por causa do ar sujo. Inclusive, hoje mais cedo falamos sobre ar sujo, se você não viu, dê uma olhada no vídeo de hoje mais cedo, porque falamos sobre ar sujo, sobre Ferrari, muita coisa lá. Primeiro ponto é, você precisaria utilizar o DRS como uma forma de não ser dependente dele para tudo. Sabe aqueles trenzinhos de DRS que por vezes acontecem? Você eliminaria o trenzinho de DRS se colocasse um limite de usos, né, de acionamentos do DRS na corrida. Você pode fazer isso escalonado, o primeiro recebendo menos, o segundo um pouquinho mais, o terceiro um pouquinho mais e assim por diante até o 20º. E aí o cara utiliza quando ele quiser dentro da zona de DRS, estando a 1 segundo ou não, estando sozinho na pista ou não, ele utilizaria quando quisesse e aí poderia ter a sua estratégia de utilização. Eu já vejo com isso sendo uma grande ideia para você colocar mais disputas na Fórmula 1. Se o cara quiser defender a posição utilizando DRS, seria legal também, mas tem o limite de uso. Outro detalhe é que você precisa urgentemente diminuir o tamanho dos carros e deixar esses carros mais mecânicos. Talvez não seja interessante numa Fórmula 1 cada vez mais aerodinâmica, etc., mas ainda assim você precisa dar uma olhada para o passado para poder compreender o que está dando errado no presente e consertar para o futuro. Senão, de nada adianta mudar a pista, mudar uma série de fatores, mudar motor, e você não vai ter ultrapassagem, você não vai ter disputa, porque não adianta. A entrada do teto orçamentário já me agrada e acho que já melhorou em muita coisa a Fórmula 1. As equipes estão mais próximas, estão saudáveis, conseguem desenvolver melhor os seus carros, então você tem nesse período de teto orçamentário e escalonamento de desenvolvimento uma Fórmula 1 que está ficando mais próxima, inclusive vendo equipes que antes estavam indo muito bem, depois indo mal, porque está embolando as coisas. Isso é muito legal, eu acho que é um ponto muito positivo. Só que não dá para simplesmente só mudar as pistas. Eu concordo que tem pistas que não deveriam estar ali, e eu particularmente não curto muito as pistas de rua. Ter uma ou outra pista de rua é legal? Claro, você precisa ter um desafio diferente, a pista de rua tem uma abrasividade diferente, tem um desgaste diferente, o estilo de pilotagem é diferente, mas você precisa ter também a pista técnica, você precisa ter a pista rápida, você precisa ter a pista de rua, o circuito permanente, você precisa ter um combo de coisas na Fórmula 1. Suzuka, por exemplo, é uma pista extremamente técnica, de difícil ultrapassagem sim, mas aí você tem a questão dos pneus também. A Pirelli precisa ser menos conservadora nisso tudo para poder gerar corridas mais interessantes. Você precisa de pneus que desgastem mais, não precisa ser como 2013, que os caras davam 3 voltas e acabava o pneu, mas pelo menos ter uma gama de pneus que vai poder gerar 2 paradas, que assim as equipes fazem estratégias diferentes e estratégias diferentes geram disputas na pista. Um cara com pneu médio, outro com pneu duro, outro com pneu macio, as equipes ficam mais à vontade para testar e aí você tem disputas, você tem pneus fazendo a diferença nessa questão da corrida em si. Então, para mim, é um combo de fatores que precisa mudar. Não é somente a pista, não é somente o DRS, não é somente o motor, não é somente o pneu. Você tem uma série de fatores que precisa aí estar sendo alinhada pela Fórmula 1 para poder as coisas darem certo. As 3 primeiras corridas do ano talvez não foram assim tão boas quanto poderiam ter sido. E agora a gente torce para que no Bahrein a corrida seja mais interessante, para que você tenha uma estratégia mais diversa
e que também tenha a possibilidade de mais ultrapassagens com 2 zonas de DRS, na verdade 3 zonas de DRS, né, que você tem no Bahrein. A reta oposta não tem DRS, poderiam ser 4 DRS, mas não é também só o passar pelo passar, é a disputa, é a perseguição, é o botar de lado, é o tentar e não conseguir, ou seja, aquela tensão da batalha. Essa batalha precisa de vários elementos, como por exemplo carros menores, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários